Olá, primeiro desculpa que a minha primeira aula da espiritualidade na prática não ficou salva, então eu resolvi fazer um resumo. E só para te avisar, essas aulas de espiritualidade na prática, elas só vão ficar disponíveis por 48 horas. Então você tem 48 horas para assistir. Vocês podem sugerir temas, coisas que te interessam sobre espiritualidade. E tô aberta para qualquer tipo de tema, de cura, ou de sexualidade, ou de abundância, qualquer tema que você sinta que você precisa de uma ajuda espiritual na prática. E daí é muito importante falar o que é espiritualidade na prática. Espiritualidade na prática são basicamente coisas que você faz na ação, no seu cotidiano, que modificam a sua existência a partir do ponto de vista de uma vida espiritualizada. E o que eu vou definir para você uma vida espiritualizada no meu ponto de vista? Uma vida espiritualizada é uma vida que você está em constante busca ou constante encontro, melhor que busca, com aquilo que a gente fala do mistério da vida e da existência. Né? Eu realmente espero que você pare de ser um buscador e comece a ser uma pessoa com encontros constantes com o divino dentro de você e dentro de cada um de nós. E o tema que eu escolhi para minha primeira aula é um tema que eu trabalho há muito tempo, mas é um tema bem polêmico, que é a questão da sexualidade dentro das religiões e dentro da espiritualidade. E daí, antes de falar qualquer coisa, eu queria terminar a frase que eu ia fechar e a live caiu, que era uma frase da Anísia da Silveira. A gente começou a entrar no aspecto de que a única coisa que realmente cura a gente, que estar em um estado de cura, estava relacionado com estar em constante criação. E daí eu citei que a palavra em hebraico, saúde, vem da mesma origem da palavra bari, que significa estar em estado de criação. E daí eu falei que a Anísia da Silveira, e o Flusser também fala isso, mas eu prefiro citar a Anísia da Silveira não apenas por ser brasileira, por ser mulher, mas por ser a pessoa incrível que ela é, não desmerecendo o Flusser, que também é uma pessoa incrível. Ela fala que o louco é aquela pessoa que mergulha no inconsciente, busca algo, só que ele não consegue voltar. E o artista é aquela pessoa que justamente ele vai até o inconsciente, ele busca algo lá e ele volta com isso, né? E a gente pode ficar horas falando sobre esse assunto e como a gente chegou nesse assunto, mas vai fugir muito do resumo da live, só para você que, né, assistiu a live inteira e ficou com curiosidade, eu prometi que eu ia falar isso nos minutos iniciais. Então, vou falar um pouco do resumo do que foi. A gente começou falando de um pouco de quem eu sou. E eu sou fisioterapeuta, eu trabalho como professora de sexualidade sagrada, eu trabalho como professora espiritual, como orientadora espiritual. E faço um trabalho de cura que envolve tanto a parte espiritual, as camadas sutis, as camadas energéticas, né, as camadas do espírito e do coração espiritual, quanto a parte física, né, dentro da fisioterapia. Então, eu trabalho essas partes integradas e eu trabalho um conceito único de saúde, de integração entre corpo, mente, saúde e espiritualidade. E daí você pode estar perguntando o que sexualidade tem a ver com isso. Primeiro que sexualidade é uma base fundamental para a saúde, né? Dentro dos pilares da saúde de um ser humano, a sexualidade ela está super incluída, né? E a sexualidade não apenas como a expressão sexual, né? Relacionada ao sexo, mas a expressão da criatura erótica como um todo, né? O tesão com a vida, o tesão com a existência, o gozo pleno com o seu cotidiano, né? Essa sensação de estar com tesão mesmo com a vida, né? Ela vem dessa energia, né? Essa energia criativa que é a própria existência. E daí, pensando nas nossas religiões, a gente tem, dentro do escopo das religiões mais frequentes, né? Digamos aí, principalmente a linha judaico-cristã e todas as vertentes que elas englobam, elas têm uma negação muito grande com o corpo, que se começou prioritariamente dentro da Idade Média, né? Se você observar
mesmo na história da arte, como que o corpo foi perdendo a forma, perdendo a curva dentro das imagens e dentro da Idade Média, e esse lugar do pecado começar a ser entendido como o pecado da carne, né? Como se essa expulsão, né, de Adão e Eva do paraíso fosse dado por um pecado original. Esse pecado original, teoricamente, sobre algumas leituras da Bíblia, seria o ato sexual em si. Né? Isso é uma das leituras da Bíblia. A Bíblia é um texto dado a várias interpretações e várias traduções e várias conotações, e eu não vou ficar discutindo a Bíblia aqui, porque não é meu interesse, mas é importante relativizar e colocar no nosso contexto e entender também que a base cristã, ela tem um misticismo muito grande relacionado com o corpo, e grandes santos dentro da liturgia e dentro da história do cristianismo falam desse estado de gozo pleno com a criação, né? E vários evangelhos, né, que não estão presentes na Bíblia, como por exemplo o Evangelho de Maria Madalena, descrevem inclusive práticas eróticas, né, relacionadas ao ensinamento de Jesus. Então é algo realmente a se pensar, né? Nem todos os evangelhos que foram escritos estão dentro da Bíblia, isso também é um aspecto importante de ser dito. E toda a parte inicial da Bíblia, ela está muito relacionada com a Cabala. E a Cabala tem um entendimento do corpo como o território do sagrado, como uma cartografia de encontro com o divino muito forte. Muitas pessoas gostam de afirmar que a linhagem Tantra, ou a linhagem do Tantra, que é uma linhagem espiritualista e uma filosofia indiana, é a única a pensar o corpo como divino, né? Já li isso em vários lugares, já escutei e fico muito revoltada com isso, porque é uma falta de conhecimento de toda a nossa tradição cabalística voltada para o corpo. E daí a gente tem várias outras religiões e várias outras filosofias que consideram realmente o corpo como um mapa mesmo para esse despertar, né? E no momento que você tem o domínio do corpo, o domínio né, a normatização dos corpos e a normatização da sexualidade como um todo, quando você começa a controlar isso, você tem o controle do indivíduo. Isso é muito discutido dentro do trabalho do Foucault e tantos outros que bebem dessa fonte, né? A forma mais fácil de você distorcer, corromper e manipular é através do corpo. Então a gente tem toda uma sociedade voltada para um pensamento da nossa sensualidade, da nossa sexualidade de forma normatizada, controlada, dentro de um padrão heteronormativo, binário e machista, patriarcal e assim por diante. E é pensar essa construção social, por que ela se deu assim. E isso passa por dentro de uma história das religiões, isso passa por dentro de um entendimento do que é o divino. E no momento que você começa a imaginar que o divino é algo fora de você, né, que ele é um Deus lá anotando seus pecados, né, que ele é uma pessoa punitiva, que vai te punir, é muito difícil você ter uma sensação corporal de encontrar o divino dentro de você, né? Porque o mais importante dentro de uma sexualidade pensada dentro da espiritualidade é você compreender a sua sexualidade como um portal para a espiritualidade, né? Porque se você parar para pensar, a coisa mais sagrada que existe é a vida. E o sexo gera vida, né? Ele tem a potência de gerar o que é mais importante no universo. E se ele tem essa potência de gerar o que é mais importante para o universo, ele em si já é um ato muito sagrado, né? É muito difícil, pensando dessa forma, você conseguir conceber que sexo não é sagrado, né? Porque é um ato que gera vida. E sobre esse ponto de vista, a energia sexual, ela está muito vinculada como um portal de transcendência,
Por quê? Porque no momento que você tem essa energia de gerar a vida, você abre um portal, literalmente, entre, né, a vida e a morte, e é descrito em muitos livros, em muitos vertentes que você entra num estado de êxtase. E o que seria esse estado de êxtase? É um estado de comunhão com aquilo que eu não consigo te descrever com palavras, né? Que por mais que eu possa tentar nomear para você, é algo impossível de ser dito a partir da minha linguagem. Ele só pode ser dito a partir de poesia, de música, e daí a gente entra no assunto da arte de novo, porque o sublime da vida, essa tessitura que acontece entre os nossos DNAs e essa magia que existe entre tudo que existe, não só o nosso DNA, o nosso corpo, mas tudo que é vivo, todas as plantas, todos os seres, todas as montanhas, todas as árvores. Isso é de uma magia tão grande, e a energia sexual ela faz parte dessa magia, né? E uma forma de dominar e controlar aquilo que a gente não desconhece é realmente tampar numa panela de pressão. E é normalmente assim que a nossa sociedade se encontra, né? Sobre esse aspecto da panela de pressão, eu recebi no meio da live uma pergunta muito interessante sobre a diferença entre uma prostituta sagrada, que são pessoas que iniciam pessoas dentro dessa arte de ir até o êxtase, de comunhar com Deus a partir da sua energia sexual, que seriam as chamadas prostitutas sagradas, muito frequentes em muitas tradições e vivas até hoje em tradições, e a diferença da prostituta comum, né, que a pessoa descreveu como alguém simplesmente na função de cumprir seu papel do patriarcado. E daí eu problematizei da seguinte forma, dizendo que a prostituta que a gente está chamando de normal, ela é também uma sacerdotisa muito sagrada. Porque tamanha a nossa panela de pressão que a gente colocou a nossa sexualidade, se a gente não tivesse hoje a indústria pornográfica e a prostituição, o número de estupros, o número de casos de violência seriam muito maiores, né? Porque realmente é uma panela de pressão que gera muita violência, gera muito abuso, gera muita raiva, gera muitos processos doentios do coletivo. Então, na verdade, né, essa indústria é um reflexo de um sintoma e ela está lá como parte da cura, né? Claro que existe uma necessidade fundamental de se transformar a pornografia para algo saudável, existe uma proposta fundamental de, né, trazer a prostituição como um todo para um universo sagrado, um universo de iniciação, mas no momento isso não se faz possível, né? A gente só pode fazer a nossa microparte. Uma das micropartes é começar a falar abertamente sobre esse assunto e começar a trazer luz para a nossa sexualidade, tirar ela dessa panela de pressão, né? E é uma panela de pressão muito específica, como eu disse, muito binária, muito heteronormativa, muito, né? Muitas coisas que eu poderia ficar horas falando sobre o que a gente tem de errado, mas eu tô aqui para falar sobre o que a gente tem de divino dentro da nossa sexualidade. Então, outra coisa que eu falei dentro da live, eu fiz um resuminho aqui, tô colando, foi sobre os 3 caminhos sagrados que a gente tem dentro dos nossos relacionamentos, né? Quando você começa a entender que os relacionamentos são um caminho sagrado de percurso, e daí, já te dando essa introdução, o Tantra, quando ele foi criado para pessoas que casavam e tinham filhos e queriam ter a mesma experiência que um yogini, que é uma pessoa que dedica a vida inteira para a espiritualidade, né, que escolhe não ter uma vida de casado, de filhos. Foi assim que o Tantra surgiu, né, nesse contexto, para pessoas que têm uma vida, né. Foi uma das perguntas da live também, como é que eu dou conta de ter essa relação com o divino, sendo que eu não tenho tempo com nada. E eu trouxe essa questão de tudo pode ser yoga. Yoga é comunhão, tudo pode ser união com o divino, pode ser dirigindo, pode ser respirando, e você respira o tempo inteiro. Se você fizer do seu caminhar e do seu respirar um ato de comunhão com essa existência, com esse mistério, você não precisa sentar para meditar constantemente, né? Eu sou defensora da prática formal da meditação diária, mas no momento que você começa a entrar nesse estado, tudo pode ser meditação, tudo pode ser o seu guru, tudo pode ser um processo de
te trazer para esse estado, né? Dizem que para aquela pessoa que conhece a verdade, tudo é o verdadeiro guru, toda pessoa é um grande guru, tudo é uma oportunidade para o crescimento. E não existe nada que te faz crescer mais do que os relacionamentos amorosos. Eles te colocam em contato com muitas sombras, eles te trazem os seus maiores desafios, eles te trazem feridas como o abandono, como o ciúme, como a possessividade, como, né, a dependência. Então, eles trazem luz para a sombra. E o trabalho da espiritualidade, ela está muito vinculada com lidar com as sombras, né? A luz, ela já é luz em si, então a parte que você ama de você mesmo, ela já é luminosa, né? Você já tem essa parte que já é naturalmente com compaixão, com caridade, com amor, você não precisa trabalhar. Você precisa trabalhar aquelas partes que ainda precisam ser levadas para a luz. E os relacionamentos são ótimos espelhos para isso, porque eles revelam tudo isso, né? Eles te colocam num lugar de revelação disso tudo. Então você tem 3 caminhos de compreensão no momento que você escolhe e compreende que os relacionamentos são um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, né? O primeiro deles é o celibato. E daí o celibato mesmo. Uma pessoa celibatária é uma pessoa que está voltando toda a energia sexual dela, inclusive a prática sexual dela, para o divino. Então ela está num estágio que ela faz amor constantemente com o divino a partir dela mesma. Então ela escolhe não comunhar com outras pessoas, né? E daí eu tô falando de celibatário saudável, né? A gente sabe que a maioria dos mestres espirituais e guias espirituais, como eles não trabalham a sua sexualidade, eles não têm uma vida plena sexual, acabam explodindo essa panela de pressão. Então a gente tem casos enormes de padres pedófilos e de gurus abusadores, né? É um caso muito grave dentro de todas as práticas espirituais e só comprova mais o tanto que a gente distorceu a nossa sexualidade dentro do processo religioso, em vez de trazer elas para esse lugar do sagrado, né? E nessa compreensão mesmo, no momento que a gente afirma que isso é sagrado, eu tô falando da compreensão de que tudo é divino, de que tudo é sagrado, que não existe uma dualidade. No momento que não existe nada que não é sagrado, obviamente, tudo vai ser sagrado, inclusive a sua sexualidade. Nesse ponto de vista, eu queria trazer a origem da palavra pecado. Pecado significa errar o alvo. Então, no momento que você traz todos esses focos de relacionamento, de sombras, para ser um caminho de crescimento para você, né, de desenvolvimento, para se descobrir como ser que você é, se descobrir como a essência divina dentro de você mesmo, se revelar cada vez mais, né? Quando você utiliza esses subterfúgios para realmente ser cada vez mais a presença do amor na Terra, mas essa revelação dessa presença de Deus na Terra vai trazer luz mesmo para essas sombras. Então, a gente tem o celibato, a gente tem a monogamia, e a monogamia, hoje em dia, eu diria que é bem complicada. Hoje em dia a gente não tem é muito raro você ver um casal monogâmico que é realmente sincero e verdadeiro, né? Eu costumo dizer que o ser humano, ele não é muito monogâmico, né? O que a gente tem é muitas pessoas se traindo, não contando, contratos de mentira, né? Casamentos por arranjamento, por dinheiro, por carência emocional e afetiva, né? É raro ver pessoas que escolhem a monogamia como um caminho espiritual. Eu vejo mais pessoas escolhendo a monogamia como um caminho de carreira financeira, ou de contrato social, contrato dentro dessa sociedade capitalista não dita, do que numa consciência plena de um caminho espiritual, né? Eu faço voto para que aconteça e apareçam mais pessoas monogâmicas nesse universo. E daí tem o caminho sagrado do poliamor, e daí o poliamor nessa compreensão, se você pensa que ter um relacionamento é ter um espelho do seu ego, e o seu objetivo maior é destruir esse ego, quando você tem vários relacionamentos, você é obrigada a ver as faces das suas sombras de uma forma muito amplificada, o que te traz
uma evolução espiritual, apesar de uma relação emocional muito grande. Né? Esse caminho te obriga a lidar com as suas sombras de apego, de ciúme, de possessividade, de dependência, né? É um caminho muito bonito. Sou suspeita para falar porque é o meu caminho de escolha. E daí essa compreensão, né, que a comunhão com o divino, ela se dá da mesma forma com que a gente, né, a comunhão que a gente tem com um amante, né? Essa comunhão de se enamorar, né? Eu gosto de dizer que quando você vê uma pessoa como São Francisco, como Shri Bhagava, como Shri Aurobindo, como tantos outros guias e mestres como Santa Teresa de Ávila, quando você vê essas pessoas com essa paz interior, a gente devia olhar para isso como a gente olha para uma propaganda. Esse desejo de eu quero isso para mim. Eu quero essa paz interior, eu desejo essa paz interior, porque no momento que você tem paz interior, você tem paz interna. Isso é o primeiro passo para a paz coletiva, né? Porque como tudo que está dentro está fora, para você ter paz no mundo, você precisa ter paz interior. É o primeiro passo. Então, o primeiro passo para a paz mundial é a paz interior. E isso também é o primeiro passo para a paz nos relacionamentos, porque você só pode ter paz nos relacionamentos se você está em paz com você mesmo. Não tem como você trazer paz para um relacionamento se você não está em paz, né? E como é que a gente traz essa concepção de comunhão com o divino como um objetivo mesmo de trazer paz para o mundo, na prática, né? Porque no momento que você compreende que a sua felicidade, o seu prazer, o amor não está em coisas fora de você, como relacionamentos, como uma vida financeira mais abundante, ou como, né, o celular do ano, ou a bolsa da marca XYZ, ou o status social, ou a carreira promissora, quando você começa a perceber que a sua felicidade não está relacionada com esses desejos, ela está relacionada, na verdade, com algo dentro de você. Quando você para de buscar fora de você algo que está dentro de você, né? E o sexo é uma ótima metáfora disso, porque não é o outro que te faz gozar, você goza com você mesmo, né? O outro, ele simplesmente te dá suporte, mas são as suas células que geram esse gozo, né? É um processo interno seu que gera o gozo. O gozo, ele tá dentro de você, né? É o ser dentro de você que goza, não é você. Né? E como é que a gente traz essa compreensão mesmo de mergulhar dentro de nós mesmos, no divino dentro de nós mesmos e transformar isso numa relação amorosa. Como você realmente conversasse, entrasse em contato, né? Saísse para jantar, por que não? Com a essência divina que habita dentro de você. E como é que a gente transforma isso? Um grande exemplo dentro da tradição judaico-cristã é o texto do Cântico dos Cânticos, para quem conhece. E daí eu falei um pouco sobre como o amor romântico é um pouco mal da sociedade hoje, né? Esse lugar desse contrato social que é o casamento, essa compreensão de propriedade dentro do casamento, esse entendimento de incompletude colocado, né, pela Disney, por Hollywood, pelos contos infantis, dentro dos seres com essa sensação de objetivo de vida, de casamento, e esse objetivo de vida de metade da laranja, com uma não compreensão que você já é uma laranja inteira, né? E daí isso gera uma série de sombras, né? Eu falei um pouco sobre como a gente aprende o amor, né? A gente aprende o amor a partir dos nossos ancestrais, a gente recebe isso, né? Esse aprendizado de prazer, né? A partir de como é que a gente, né, recebe o próprio parto, a própria amamentação, a gente recebe essa transferência, né? Se a mãe é uma mãe muito trabalhada, muito relaxada, que consegue sentir prazer e gozo com a sensação do bebê mamando, a gente vai aprendendo esse prazer a partir do corpo da mãe, né? Se não é uma mãe que não lida com isso, que se sente travada quando ela sente prazer, inclusive sexual, quando ela amamenta o filho, né? Isso vai passando para as nossas células, né? E assim a gente vai aprendendo amor. Se a gente teve
pais e mães muito felizes, a gente tende a, né, ir reproduzindo ou o oposto ou a exata cópia, né? Normalmente é isso que a gente faz. Então, a gente pega os nossos padrões ancestrais e a gente normalmente reproduz eles. Como é que a gente sai dessa reprodução constante? Então, existem dois caminhos para a gente sair dessa reprodução constante. Um é a terapia, que você vai lá e, né, se liberta de crenças limitantes e reconstitui, cuida da sua criança abandonada e carente, cuida da sombra do abandono e cuida dos seus traumas e dos seus abusos para você sair desse lugar, né, se cura dessa necessidade de completude, começa a se compreender como ser mais inteiro. Um dos caminhos é a própria terapia e o outro é realmente esse fortalecimento, essa compreensão e essa comunhão com o divino, porque quando você começa a fortalecer essa sensação de completude e de abundância em si mesmo, né, num ato de amor com você mesmo, em comunhão com tudo que existe, né, isso naturalmente, essas crenças limitantes, elas vão caindo por terra e você começa a vibrar numa abundância e você não vai buscar o outro em falta, precisando de uma metade da laranja. Você busca o outro em abundância. Tipo, eu tô tão plena aqui no meu amor que eu quero trazer para você a plenitude também. Eu quero ser pleno com você junto, né? Não tem a ver com eu quero que você me complete, eu quero que você, sabe? Não tem esse grasping, esse desejo de escassez, de limitação, de falta, né? E por que eu falo que o amor romântico muitas vezes ele é o mal da nossa sociedade? Porque se a gente pegasse toda essa energia que a gente gasta em ficar pensando em amor romântico, o que essa pessoa tá pensando, e em toda essa falta que a sexualidade nos traz, tipo, esse desejo de transar e tudo isso que a gente gasta a nossa energia mental e a nossa energia criativa nisso, né? Se a gente usasse 1/3 disso que a gente gasta, né, nesses relacionamentos amorosos para parar com a fome do mundo, para acabar com a desigualdade social, com a miséria, ou para criar uma sociedade mais ecológica, descobrir uma forma de acabar com o plástico, etc, etc, de como a forma de acabar com o plástico a gente já tem, mas a forma de conseguir com que isso seja, né, trago ao grande público sem que as indústrias de plástico, né, conseguir fazer com que essa ponte seja verdadeira e real, né, isso já tinha acontecido, né, se as pessoas saíssem desse lugar de controle, né, que elas estão, né, essa neuroticidade que a gente tem devido a essa falta de liberdade sexual, a gente, né, já teria resolvido. Então, assim, falar abertamente sobre sexualidade é um ato revolucionário de amor, libertário mesmo. E civilizações que são mais libertárias sexualmente são menos violentas, são menos agressivas, e estão muito mais vinculados com valores éticos e morais que estão presentes em todas as religiões e todas as linhas espirituais. Porque se você olhar a base de todas as linhas espirituais, você tem amor ao próximo, caridade, não faça com o outro aquilo que você não faria com você mesmo. Tudo isso, dentro de né, lugares no mundo que tem uma liberdade sexual maior, é muito mais frequente. Então, o índice de violência é muito menor, o índice de desigualdade social é muito menor, porque no momento que você, né, tira esse controle mesmo, esse domínio, no que Foucault tão bem descreve, é muito claro, né, esse despertar, é muito claro esse impulso, né, esse tesão pelo universo redirecionado para um lugar de um amor revolucionário. Acho que foi isso tudo que eu falei. Vou ver se eu lembro alguma das perguntas e vou ver se eu acho rapidamente um dos poemas que eu li. Não sei se eu vou achar aqui fácil. Bom, se eu não achar, eu vou ficar devendo e eu vou ter que gravar de novo. Não achei porque não tá marcado mais no livro. Vou gravar mais um vídeo sobre esse poema porque merece, que eu li na live. E acho que se as pessoas que fizerem as perguntas, quiserem me lembrar e reassistirem esse vídeo,
essas pessoas maravilhosas que entraram e fizeram perguntas, mas acho que eu lembrei de algumas delas, e a outra que foi bem interessante que eu lembrei agora foi que, né, trouxe muito essa questão do papel do homem, né, e toda essa compreensão de homem e mulher, né, esse aspecto de gênero dentro desse pensamento, né, e daí acho que a pergunta era como era difícil se relacionar com homens. Primeiro, bom, eu não sei tanto sobre esse assunto porque eu não me relaciono muito com homens, eu me relaciono na maioria do tempo com mulheres, mas o que eu percebo dentro da minha prática terapêutica, porque eu atendo muitos homens, é que a gente invisibiliza a violência da sociedade dentro da sexualidade dos homens. Uma coisa que eu gosto de falar é as pessoas se esquecem o tanto que criar um homem é criar um homem sem uma referência de uma masculinidade saudável, né? A gente realmente cria homens para não serem homens, porque ser homem na nossa sociedade significa ser uma pessoa ruim. E isso é muito drástico dentro da construção, principalmente no mundo sexual, né? Os homens, eles são educados basicamente para serem abusadores, né? E como é que você desconstrói isso dentro de uma sociedade, né? Sem conversar com isso. E daí a gente minimiza também os traumas que eles têm em relação ao próprio corpo, em relação ao tamanho de pinto, formato de pinto, e todos os traumas que existem dentro da nossa sociedade perante os homens. E daí, uma coisa que eu gosto de falar também é que existe essa briguinha muito ridícula, assim, de ficar falando, como a mulher sofre muito dentro da nossa sexualidade, porque a mulher, né, tem toda uma sexualidade voltada para o homem. A nossa sexualidade como ela é hoje, ela não é voltada para ninguém, né? Você não pode dizer que aquilo é voltado para o homem, porque aquilo é voltado pro, sei lá, como que a gente conseguiu criar o que a gente vê dentro da indústria pornográfica, né? Na verdade, a gente conseguiu criar isso numa armadilha de panela de pressão mesmo, sabe? Aquilo não é saudável nem para homem nem para mulher. Se você perguntar para vários homens, você pode ter certeza que aquilo não é o desejo, né, deles simplesmente, sabe, esse arroz com feijão, sexo oral e penetração, ou só penetração, não é satisfatório para o homem também, né? O homem também carece de uma exploração sensual, sexorial, emocional, afetiva e espiritual muito grande, né? E ficar simplesmente dizendo que o problema tá nele não ajuda ele a buscar em certos tipos de cursos, né? A gente vive reclamando, não tem homem nos cursos, né? É difícil eles se interessarem se tudo vai ser culpa deles, né? Se eles vão ser sempre culpabilizados de tudo, né? E assim, é muito importante lembrar que toda essa estrutura patriarcal, ela é mantida também pelas mulheres, ela é mantida também por esse contrato de casamento. E o contrato de casamento, ele tem implícito essa subordinação da mulher, e isso não é responsabilidade só dos homens, é responsabilidade também das mulheres que se permitem. Eu não diria se permitiram, mas ficar culpabilizando os homens não leva a nada, né? Ficar colocando as mulheres nesse papel de vítima. A gente tem realmente a história nos ensina que realmente esse contrato social do casamento, ele é péssimo para as mulheres, ela coloca elas num lugar de subordinada, de sem voz, né? E a gente não tem uma história da feminilidade, a gente perdeu os cultos da feminilidade, né? A gente tinha toda uma série de cultos, e daí, né, até o arquétipo da prostituta sagrada, ele se perdeu nisso. E no momento que você perde o aspecto feminino, você se automaticamente se encontra nesse lugar de vazio existencial que toda a população, né, 99,9% da população se encontra. Essa sensação de incompletude, porque é justamente o aspecto feminino que traz essa sensação de completude. E é preciso realmente renascer esse aspecto feminino dentro do homem e dentro da mulher. Mas esse lugar de ficar culpabilizando os homens não vai levar ninguém a lugar nenhum.
né? E não reconhecendo também as feridas individuais de cada um, né? E ficar simplesmente dizendo, né? Culpando o coletivo, culpando a história, né? A gente não pode fazer nada com a história. A história tá aí, né? A gente vive num país que foi formado por estupro, né? A gente vive num país extremamente racista e não só no país, no mundo, né? A gente ainda tá num mundo que até hoje ainda faz mutilação vaginal em criança. A gente tá num mundo que até hoje ainda apedreja pessoas que são homossexuais, né? De orientação sexual fora da norma. Então, é muito importante pensar como é que a gente constrói uma espiritualidade na prática, né? A partir do pressuposto que para a gente ter uma espiritualidade na prática, a gente não pode ter isso acontecendo, a gente não pode ter prostituição infantil, né? Um mundo espiritualizado, um mundo onde tudo é amor. Quem é espiritualizado adora essa frase, ai, tudo é amor, tudo vai dar certo. Mais ou menos seu cu, né? Nem tudo vai dar certo, né? Enquanto a gente não realmente fazer um trabalho interno de paz interior e se comprometer realmente com essa paz mundial, o mundo vai continuar assim, né? A prostituição infantil vai continuar acontecendo, né? Enquanto a gente estiver mais preocupado com o celular do ano, o cartão de crédito ou qualquer coisa do gênero, né? Enquanto a gente não resolver essas questões básicas, né? Que são relacionamento, dinheiro, enquanto a gente não resolver essas coisas básicas, a gente não vai ter força vital para resolver coisas muito mais importantes como a prostituição infantil, né? Eu realmente não sei se eu vou estar viva para ver, né, o fim do patriarcado, mas tenho certeza que eu vou passar minha vida nessa revolução, né? É um compromisso muito grande. E é um compromisso espiritual. É um compromisso espiritual de ver o divino em cada pessoa, de compreender a sexualidade como um ato divino, de compreender os meus relacionamentos como atos divinos. E por mais que existe uma grande deturpação dentro das religiões sobre o corpo e sobre a sexualidade, né? Qualquer pessoa que se propor a pensar a origem da vida e a origem de tudo que existe vai chegar à conclusão muito clara que a energia sexual ela é em si sagrada e que é preciso fazer realmente uma reconexão mundial, planetária em relação a isso e realmente transformar tudo em nossos amantes, porque tudo é o divino, tudo é o mistério, tudo é a plena consciência. Bom, resumi, falei outras coisas também que eu não tinha falado na live. E estou disponível para dúvidas, para perguntas, para questionamentos, para angústias que isso possa ter te trazido, incômodos. E eu não vou deixar isso só por 48 horas, como é um resumo, eu vou deixar isso no meu Instagram. E a gente se encontra na próxima terça. E se você gostou dessa aula, ficou aqui até o final, eu te agradeço imensamente pela atenção e pelo carinho de estar comigo nesse percurso. E eu vou te pedir para você tirar um print, né, da tela e colocar nos seus stories e chamar mais pessoas para essa aula de espiritualidade na prática, onde a gente vai discutir como que a gente traz esse estado de tudo é amor na prática, né? Como a gente realmente traz o plano divino para a Terra, né? Traz o divino em nós e o divino para a Terra, né? E é o tempo, é o tempo da mudança planetária. A gente realmente tá nesse momento de muito fogo no parquinho, eu diria. Então, te aguardo na próxima terça-feira e faz o print, me marca nos seus stories, divulga para os seus amigos, para as pessoas que você sente que isso vai ser uma informação muito boa e útil. E espero que você tenha se libertado pelo menos um pouco da tamanha culpa, vergonha e medo que a gente coloca dentro desse assunto. E espero que tenha trago um pouco de luz para esses assuntos e que se em algum momento essa mensagem
não foi o mais salutar e o mais cheio de paz e beleza. Com certeza a culpa é do vaso que está transmitindo e não da própria consciência que habita em mim. Que você possa ser tocado pela consciência que habita em mim e que habita em todos nesse momento que você está vendo isso. E que você me perdoe se o vaso que carrega essa mensagem não tenha trago toda a beleza e toda a consciência e a verdade e o amor que habita dentro de tudo que existe. Namastê.